Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas vezes não vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está na hora de orar, está na hora de buscar a face do nosso Deus através desse culto online. Quem vos cumprimenta nesta noite é o seu irmão em Cristo, pastor Rodrigo Jacó. Ao meu lado está aqui o meu companheiro, o presbítero Paulino Bordim, para nos ajudar na liturgia desse culto. E na técnica, temos aqui o nosso irmão Samuel, a nossa irmã Lani, nos ajudando para que tenhamos uma boa transmissão para a glória do nosso Deus. Também ali nas mídias sociais, na nossa igreja, a nossa irmã Luciane, compartilhando esse culto para que possamos alcançar o maior número de pessoas nesse momento e que a palavra de Deus, a presença do Eterno, possa entrar em cada lar, em cada família, trazendo paz, trazendo direcionamento para todos que estão neste momento ligados, ouvindo e adorando ao Senhor. O presbítero Paulino também estará nesse momento cumprimentando todos os irmãos que já estão ligados nessa programação da Igreja Brasil para Cristo em Osasco. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. É uma satisfação para nós, um privilégio, né? Mais uma semana, pastor Rodrigo, nosso Samuel, Lani, de vitória, de conquista, de vida, amém, de livramento que o Senhor concedeu a cada um de nós. Por isso nós estamos aqui na presença do Senhor para cultuarmos ao Senhor através desses recursos, né? Como nossa primeira oração. Graças a Deus por estes recursos que nós temos hoje em mãos e em condições de utilizar, porque juntos nós possamos cultuar o nome do Senhor, transmitir a palavra de Deus e continuarmos juntos, unidos, louvando e glorificando a Deus. E em nome de Jesus, eu creio que Deus, nessa noite, tem uma bênção especial para a sua vida, para as nossas vidas, através desse trabalho da palavra do Senhor. Fique atento, né? Não permita que a sua mente fique talvez ocupada com outros pensamentos, outras preocupações. Principalmente neste momento que nós vamos passar aqui, que nós sejamos preenchidos por tudo que vai ser transmitido e falado em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso mesmo, presbítero Paulino. E já quero estar cumprimentando alguns irmãos que estão nos assistindo, que estão ligados já nesse momento, nessa programação. Quero aqui cumprimentar a nossa irmã Ana Maria, um abraço, Ana Maria, lá do Baronesa. Deus abençoe a sua vida, a vida do nosso irmão Diácono Alexandre, também da nossa irmã Viviane, a Enio, a Ashley, e também o nosso irmão presbítero Nelson, Diaconisa Luzia. Todos lá estão ligados, ouvindo, participando desse momento tão precioso que nós temos para adorarmos a Deus, ouvirmos a palavra de Deus nesse domingo, que é a celebração da família. Glória a Deus. Também quero cumprimentar nosso companheiro, pastor Valmir, lá da cidade de Tatuí. Deus abençoe, pastor Valmir. Forte abraço, quero louvar a Deus pela vida do pastor Valmir, toda a sua família que também estão aí nos assistindo nesse momento. Deus abençoe, pastor. Forte abraço. A nossa irmã Luciane, já disse, também está ali ligada juntamente com o meu filho Mateus, nos assistindo nesse momento, nos ajudando a divulgar
esse culto online da Igreja Brasil para Cristo em Osasco. Também a nossa irmã Gislene, um forte abraço, irmã Gislene. Deus abençoe a nossa irmã Castorina também. Deus abençoe a nossa irmã Castorina. Que Deus possa falar fortemente ao coração de vocês nesta noite, em nome de Jesus. Também a minha irmã Camila está nos assistindo. Deus abençoe a irmã Camila, que é a minha irmã também, meu pai, a minha mãe. Estão lá na cidade de Tatuí nos assistindo nesse momento, acompanhando esse culto. Que Deus abençoe. Estão ligados lá, firmes no Senhor, na palavra do nosso Deus. Também a nossa irmã Bianca Castelo, lá da cidade de Porto Feliz. Deus abençoe a irmã Bianca. Um forte abraço. Dá um beijo aí no pai, na mãe. Nosso irmão presbítero Castelo, esse homem de Deus abençoado. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Também o nosso irmão Francisco, com a nossa irmã diaconisa Cecília. Deus abençoe, irmão Francisco. Deus abençoe diaconisa Cecília, que estão ali nos remédios, nos assistindo nesse momento, em nome de Jesus. Também a nossa irmã Carla Fonseca. Deus abençoe, irmã Carla. Nossa irmã Evanilda. Deus abençoe, Evanilda, pastor Abraão, toda essa família abençoada, em nome de Jesus. Estão lá nesse momento também, acompanhando esse culto online, em nome de Jesus. Também o nosso irmão Marcos, irmão Marcos, Deus abençoe a tua vida. Estamos com saudade, irmão Marcos. Nossa irmã Cláudia, Leonardo, Guilherme, toda a família, sejam abraçados nessa noite, em nome de Jesus. Se Deus quiser, logo estaremos juntos, adorando e glorificando ao Senhor, subindo no monte, né? Em nome de Jesus. As orações que nós ali fazemos, um momento de manifestação de Espírito, de poder. Deus abençoe, irmão Marcos, Deus abençoe, irmã Cláudia, toda essa família, esses irmãos que gostam da oração, que são intercessores mesmo. Deus abençoe em nome de Jesus. Também o nosso irmão Marcos, já falei aqui, pastor Valmir, Alexandre, todo mundo que está nos assistindo, acompanhando esse culto online, em nome de Jesus. A minha cunhada Cristiane também está ali em Tatuí, nos acompanhando nesse momento. A minha sogra Elza, que Deus abençoe, está ali se recuperando, que Deus possa continuar fortalecendo, dando saúde para a serva de Deus, em nome de Jesus. Todos os irmãos que estão nos acompanhando nesse momento, eu sempre falo e também externo aqui o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa saudação também para muitos outros irmãos que estão nos acompanhando em outras salas, à medida que os irmãos compartilham o vídeo, a live, e aí muitos irmãos estão ali também nos assistindo e eu não consigo visualizar, mas quero desde já agradecer e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas na sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Você que está na sua casa, momento de adoração, 100% da tua atenção nesse momento. Não saia, não fique se movimentando, só se realmente for necessário, não tiver como mesmo. Mas, pelo contrário, fique aí realmente na sala onde você está assistindo, acompanhando, não sendo apenas um telespectador, mas tendo um envolvimento importante aqui nesse momento de culto, de adoração, momento de oração, de louvor, conhece a letra, canta, momento de oração, fecha teus olhos, levanta, se ajoelha, mas que você possa ter a participação também em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar nesse momento, vamos orar. Em seguida o presbítero Paulino vai estar lendo a palavra de Deus. Eu quero nesse momento com os irmãos orar, pedir ao Espírito Santo que possa nos abençoar nesta noite e que possa direcionar, usar a minha vida, a vida do presbítero Paulino, da nossa irmã Lane, Samuel, que estão aqui dando suporte, para que possamos fazer tudo para a glória de Deus e direcionados por Deus. Que o abrir e fechar dos nossos lábios seja pela vontade do nosso Senhor. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos falar com Deus? Bondoso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, eu quero neste momento, Senhor, nesta primeira oração, pedir a tua bênção, Senhor, pedir a tua direção, que o teu amado Espírito Santo possa nos usar de uma maneira poderosa, tremenda nesta noite, Senhor, que possamos ser boca de Deus para comunicar a tua palavra para cada lar, meu Deus, que está reunido nesse momento com sua família, ansiosos
para receber a tua palavra, Senhor, para serem direcionados por ti, Senhor. Fala, meu Deus, no nosso coração. Fala no coração dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor, que estão nesse momento aguardando, Senhor, a palavra, que vão estar oferecendo a sua adoração, que vão estar, Senhor, esboçando, Senhor, uma manifestação de fé, Senhor, porque nesse momento pararam tudo para te adorar, para te glorificar, para exaltar o teu santo nome, Senhor, que a tua presença possa ser notória nos lares, na vida, Senhor, desse irmão, dessa irmã, em nome do Senhor Jesus, abençoa, visita-nos, ó Deus, nesta noite de uma maneira especial, repreenda todo o mal, Senhor, tudo que não provém da tua presença, Senhor, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor nesse momento com o nosso irmão presbítero Paulino, em nome de Jesus. Você que está aí com a sua Bíblia, pegue ela nas suas mãos. Você que está com exemplar, até mesmo exemplar da Bíblia Sagrada no seu celular, que você possa acompanhar a leitura e que você possa também meditar conosco em todos os textos que serão apresentados para nós nesta noite. Amém? Presbítero Paulino. Irmãos, em nome de Jesus, vamos ler a palavra de Deus, né? O Salmo 128, pastor Rodrigo, o título aqui na minha Bíblia fala a recompensa pela obediência a Deus. Amém. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, nós vamos ler a palavra de Deus. Não são regras do Brasil para Cristo, não são regras nossas, é a palavra de Deus. E se nós estivermos automaticamente vivendo o que nós vamos ler, nós seremos recompensados por Deus. Amém. Pela nossa obediência à palavra de Deus, não às nossas regras, não os nossos estatutos, a nossa exigência, mas a palavra de Deus. Amém? A minha versão diz o seguinte, vamos ler o Salmo 128. Amém? Diz assim, ó. Feliz aquele, individualmente falando, aquele ou aquela, que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você, ou se nós, ou se eu, se fizermos assim, ganharemos o suficiente para vivermos. Seremos felizes e tudo dará certo para nós. Amém. Amém? O 3. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. Aleluia. Vamos ler o versículo 4. E em volta da sua mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. O 4. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado. Esse temer aqui, pastor Rodrigo, é obedecer, é viver a palavra de Deus, como eu disse no início. Não é uma religião X, A ou B ou C, ou aquela outra, mas a Deus. Diz assim, ó. Certamente será abençoado assim quem teme ao Senhor. O 5. Quem teme ou que do monte Sião, o Senhor o abençoe, e que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. 6. E que você, que nós, que eu, vivamos para ver os nossos netos. Que a paz esteja com o povo de Israel, ou com todo São Paulino, com todo brasileiro, com todo americano, com todo aquele que obedece e teme ao Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Medita nesse salmo em nome de Jesus. Nós já vamos agora louvar a Deus com o presbítero Paulino. Ele que é um obreiro multifuncional. Né? Glória a Deus. Canta, profetiza, toca, né? Bênção de Deus. Então vamos louvar a Deus nesta noite. Você conhece a letra da canção, louve. Eu estou aqui só na intercessão, porque se eu começar a cantar não vai ficar muito bonito, como o nosso irmão presbítero Paulino vai estar louvando. Mas você que está na sua casa, conhece a canção, louve, exalte ao Senhor,
Nesta noite, em nome de Jesus, quero aqui agradecer também a vida da nossa irmã Eliana, também está nos acompanhando, membro desta igreja aqui em Osasco. Deus abençoe Edgar, Elisa, toda essa família abençoada em nome de Jesus. Também a nossa irmã Neiva e o nosso irmão Maurício também estão assistindo. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor venham sobre todos nós nesta noite. Amém? Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com esta canção que diz: bom é estarmos aqui mesmo, né? Aqui nessa salinha, louvando ao Senhor. É verdade. Amém, irmãos? Tantas regras, né? Como o pastor disse ontem, nós temos que obedecer muitas regras. Mas uma coisa muito importante, irmãos, a todos nós, pastor Rodrigo, desde que regras não entrem em desacordo com a palavra de Deus. Porque tudo aquilo que vai além ou é tirado da palavra de Deus, irmãos, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Aquele versículo que diz, né? Convém que obedeçamos a Deus e não aos homens. Mas tem leis que realmente nós temos que obedecer. Sim. Mas nós estamos aqui para louvarmos a Deus. Como de costume, né? Nós falamos, nós não estamos aqui para nos aparecer, mostrar que nós temos capacidade, que nós não corremos risco de nada. Não, nós somos humanos, carnais, necessitados, mas nós estamos aqui com o objetivo de louvarmos a Deus. Amém. Engrandecermos ao Senhor. Não estamos aqui para fazer propaganda da nossa denominação, da nossa pessoa, mas estamos aqui para cultuar o nome do Senhor. Amém? Então vamos louvar a Deus. Bom, estamos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar seu santo nome. Glória a Deus, aleluia. Bom, estamos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar seu santo nome. Tempo para isto, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isto, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estamos aqui louvando a Deus. Podermos exaltar seu santo nome. Bom estamos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca volte para nós. Tempo para isto, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isto, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Amém? Glória a Deus. Num só Espírito, numa só comunhão, numa só fé, num só propósito. Amém? Porque nós sabemos que muitas pessoas, né, de várias denominações têm assistido o nosso culto, pastor Rodrigo. Verdade. De várias outras denominações, mas no mesmo Espírito, na mesma comunhão, no mesmo temor a Deus, na mesma fidelidade, né? Porque o céu, ele é único. A morada que nós temos prometida de Deus é um lugar que tem muitos lugares para nós habitarmos. A palavra de Deus diz, a minha casa, né, tem muitas moradas. Uma casa, né, são várias casas. Então nós, em nome de Jesus, temos este propósito,
temermos ao Senhor, obedecermos a Deus, cumprirmos a sua palavra. Não use costume, mas a palavra de Deus, a doutrina de Deus, a palavra de Deus, ela é universal no mundo todo. No Japão, na China, nos Estados Unidos, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor Jesus com esta canção. Tem uma palavra aqui no final deste cântico, pastor Rodrigo, que diz assim, ó: não importa o que enfrentarei, contudo a unção imbatível Aleluia. serei. Nós seremos protegidos, amparados pela unção do Senhor. Isso cabe Amém. a pessoa viver bem temendo a Deus para receber esta unção, essa proteção e vencer essas batalhas. Vamos louvar a Deus. Samuel, Alane, que está aqui, o pastor Rodrigo, vamos louvar Amém. a Deus. Glória a Deus. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar. Pronto para sentir, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, Glória a Deus. além do véu, eu quero estar. Aleluia. Vem fluir a tua unção e transformar meu coração. Quero sempre estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta unção. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que eu possa temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, vamos louvar a Deus. Quero sempre estar Oh, aleluia. diante de ti, no teu altar. Louve a Deus, louva a Deus. Glória a Deus. Pronto pra sentir e receber o teu poder. Aleluia, Senhor. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero sempre estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta unção. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta unção. Uma só palavra de Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que eu possa temer. Não importa o que enfrentarei, com som imbatível serei.
uma só palavra que Deus Oh, glória a manda Deus. vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Não há nada que eu possa temer, não importa o que enfrentarei. Com uma unção imbatível Glória a Deus, aleluia. com Oh, unção aleluia. imbatível serei. Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém? Não importa o que nós vamos enfrentar, irmãos, ou o que nós estamos enfrentando nos nossos dias atuais, Verdade. mas com a unção do Senhor nós venceremos. Em nome de Jesus, como nós conversamos ontem, né? Nós temos um projeto, independente da situação do momento difícil, nós temos um projeto. Mas que projeto é esse? Humano, carnal? Não. Espiritual. Nós estamos investindo na obra do Senhor, nas crianças que vai continuar pregando isso aqui por muitos e muitos anos ainda, em nome de Jesus. Isso não vai parar a igreja, isso não vai parar o poder, o efetuar de Deus. Mas para isso nós temos que colocar à disposição de Deus. Nós não podemos nos trancar, nos afastar, nos esconder, porque Deus precisa de mim, de você, para continuarmos a obra do Senhor. E com a unção do Senhor nós venceremos, nós conquistaremos em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Como é bom nós louvarmos a Deus. Como é bom nós apresentarmos louvores, cânticos espirituais ao Senhor. A Bíblia diz que na última ceia que Jesus ministra aos seus discípulos e deixa instituído também a ceia do Senhor após a celebração da Páscoa, ele cantou hinos espirituais e foi para o Getsêmani para o início da sua paixão. Então nós seguimos o exemplo, o próprio salmista Davi, no livro dos Salmos são cânticos, aonde era como que fosse hoje uma harpa cristã que nós temos. Os judeus, eles abriam os salmos e eles louvavam a Deus, celebravam ao Senhor através dos salmos, através de cânticos espirituais que exaltam ao Senhor nosso Deus. Nós temos aí visto nos dias de hoje poucas canções que exaltam a Deus. Muitas dessas canções mais voltadas para exaltar o homem do que a Deus. Nós sabemos que se nós nos colocamos a louvar, a adorar a Deus, nós temos que exaltar o nosso Senhor. Então observe sempre a letra que você está cantando. Glória a Deus. Se você está realmente louvando e exaltando o nosso Maravilha. Deus. É verdade, presbítero? É verdade, pastor Rodrigo. Nós temos um contato com música desde criança, né? E os hinos antigos, pastor Rodrigo, não desfazendo os novos, os atuais, eles tinham mais letra, música e composição mesmo, de autoria. E infelizmente hoje, irmãos, às vezes tem canções que são cantadas nas igrejas, ele tem mais melodia, mas ele não tem muito letra, não tem muito relato, como o pastor Carlos Eduardo falou, relato a Deus. Tem mais as situações, as pessoas, então nós temos que pedir muito discernimento para Deus, para não nos envolvermos só com a melodia, mas principalmente com a letra, com o sentido da letra. O que significa a letra? Para quem está se referindo à letra? A homens, a situações ou a Deus? Sim. Amém? O objetivo principal da letra é Deus. É verdade, é verdade. É isso aí, temos que observar, prestar muita atenção nas letras, né? Porque está na boca do povo, na boca aí dos cristãos, a gente vai sair louvando. Então, seja como os crentes de Bereia. O apóstolo Paulo está vindo aí e vai fazer um sermão, vai trabalhar aqui com a gente por um período. Legal, então vamos examinar se aquilo que Paulo vai falar vai bater com a palavra de Deus. Então, não importa, mas o artista tal, ele é famoso, ela é famosa, vendeu vários discos, ganhou disco de ouro, diamante, embora isso esteja perdendo, né, por conta dessa digitalização e a rede social. Mas é famoso. Observa, ouça a canção e veja se a canção realmente tem coerência com a palavra de Deus e se ela está exaltando o nosso Deus. Pastor Rodrigo, só uma observação para os irmãos, né? Então, às vezes as pessoas falam, é ignorante, nós não somos ignorantes. Os mais antigos, né? Eu estou com 50 anos já. Os mais antigos. Irmãos, tem cântico que eu louvo a Deus aqui, eu não era nem nascido.
raiz. Tem cânticos que estourou há 1, 2 anos atrás, ou 3. Não existe mais, ninguém canta mais. Por que será? E nos bonitos que hoje estão aí, sabe, os mais essenciais, os mais importantes. Daqui talvez 1 mês, 2, sumiu. Por que que nos de 10, 20, 40 anos atrás, ainda hoje, tem o mesmo sentido? Analise. É verdade, é verdade. Bom, é isso aí, meus irmãos. Nesse momento, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, Glória a Deus. para ofertar na obra do Senhor, para entregar o seu dízimo. Esse final de semana mesmo, nós estávamos aqui fazendo manutenção na igreja, deixando tudo bonito, preparado para a retomada da nossa igreja. É claro, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Em nome de Jesus. Gradualmente, nós temos visto que alguns municípios, o próprio município de São Paulo, as igrejas já retomaram com o seu, não com o seu número 100% da comunidade, mas 30%. Então, nós já estamos sabendo que nós retornaremos no tempo próximo. Estamos cuidando da casa de Deus, preparando para que, quando tudo isso passar, possamos voltar nas nossas atividades eclesiásticas e que o templo, a casa do Senhor, possa estar cuidado. Lembrando que Ageu fez uma repreensão muito forte contra o povo de Israel, porque eles estavam preocupados apenas com as suas casas e tinham abandonado o templo. Meus irmãos, não vamos abandonar o templo. Sim. Vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar do nosso lar, mas não vamos esquecer do nosso dever como igreja de Cristo, como cristãos genuínos que observam e que põem em prática a palavra de Deus. Então, nós estávamos aqui fazendo a manutenção, onde estávamos ali numa reunião virtual com uma parte dos nossos irmãos, aonde nós estávamos falando da retomada, o espaço das crianças, que está ficando muito bonito, uma mobília nova que os nossos irmãos assim ofertaram para nós adquirirmos, está próximo de chegar, e se Deus quiser, quando gradualmente for liberadas as etapas e tivermos a autorização, tudo já estará pronto para nós adorarmos a Deus. Então você não deixe de contribuir com a obra de Deus, não deixe de ser fiel a Deus. Esse é o momento, ainda mais, de demonstrarmos e manifestarmos a nossa fé em Deus, honrando. Você que tem recebido salário, você que tem sido abençoado, tem tido teu emprego, que você possa continuar abençoando e ofertando na casa de Deus. Lembrando que quando Elias vai até a casa da viúva, e quando ele vai à casa da viúva, num momento de crise muito forte que estava tendo ali em Israel, ele pediu para aquela viúva para fazer para ele um bolo e trazer para que ele pudesse se alimentar. Quando Elias falou isso, aquela mulher não estava com os seus celeiros cheios. Pelo contrário, só tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha. Mas ela obedeceu a palavra do homem de Deus, porque há um princípio de bênção. A Bíblia diz: crê no Senhor, estará seguros. Crê no Senhor, estará seguros. E confiando no Senhor, nós estaremos seguros. E se nós confiarmos na sua palavra e ouvir o direcionamento dos profetas, nós seremos prósperos, nós seremos abençoados pelo nosso Deus. Então, esse é o momento de nós manifestarmos a nossa fé, como ela fez. Ela foi lá, obedeceu a voz de Deus transmitida pelo profeta, e ela fez. Ela entregou, talvez nesse tempo alguém falar: poxa, mas eu vou fazer isso, eu vou ajudar, é tempo de crise, eu não vou não. Ela não olhou para isso, ela olhou para a orientação de Deus, para o mandamento de Deus, para a orientação daquele homem de Deus, que era a representação de Deus. E ela fez. Enquanto muitas pessoas estavam passando muitas dificuldades, ela experimentou do milagre, aonde Deus multiplicou a farinha na panela, Deus multiplicou o azeite na botija.
Porque às vezes nós encontramos pessoas, presbítero Paulino, pegando uma palavra e fazendo doutrina dela fora de um contexto. Deus vai multiplicar a minha farinha, Deus vai multiplicar o azeite, no sentido de dizer não vai faltar nada. Mas preste atenção que esta mulher, ela experimentou esse milagre porque ela participou, ela teve a sua participação daquele milagre, onde ela obedeceu, ela entregou, porque se ela não tivesse entregado, se ela não tivesse obedecido, ela seria mais uma das estatísticas daquela época, onde muitas pessoas sofreram severamente por conta da situação, da crise que estava acontecendo naquele momento. Então, é um momento, é claro, dentro das condições de cada uma, sem extrapolar, não é esse o nosso objetivo, não somos desse tipo de igreja, nós anunciamos a palavra e a obediência à palavra. Então, se você obedece à palavra, dizimando e ofertando na casa do Senhor, você pode sim desfrutar desse milagre nesse tempo de crise que estamos vivendo, de pandemia, de isolamento, de perdas. Você pode desfrutar de Deus multiplicar as bênçãos na sua vida, porque você está cuidando, está abençoando a obra do Senhor. Então, abençoe. É o princípio que o Senhor disse para Abraão. Abraão, quem te abençoar, abençoado será. Então, aquele que você abençoa, você também é abençoado. Quando você abençoa a obra do Senhor, você é mais abençoado ainda, porque Deus te retribui abundantemente em nome de Jesus. Então, aí, debaixo desse visor do seu celular, no rodapé do vídeo, está a conta da nossa igreja. Para você que quer fazer uma oferta, para você que quer entregar o seu dízimo, tem a possibilidade de fazer aí uma transferência bancária ou entrar em contato com a equipe aqui da tesouraria e fazer a sua oferta em nome de Jesus. Pastor Rodrigo, é só uma observação, irmãos, em cima dessa passagem. O pastor Rodrigo deixou bem explicado, né? As pessoas confundem e torcem. Hoje, a palavra de Deus, infelizmente, não só essa passagem, mas muitas. Essa mulher, quando ele falou, faça primeiramente para mim, ele quis dizer, faça primeiramente para Deus. Sim. E tem muitas pessoas usando essa passagem para fazer primeiramente para si próprio. Sim. Concorda comigo? Sim. Aí não consegue as bênçãos de Deus. Talvez, por um motivo ou por outro, conseguem recursos. Mas quando ele fala, faça primeiramente para mim, ele quer dizer, faça primeiramente para Deus. E hoje? Como é? Para que eu vou ofertar? Igual o senhor disse. Não, a situação de Jesus eu vou guardar, porque eu não sei o dia de amanhã. Ela podia falar, mas eu vou morrer mesmo, não vou fazer Era a nada. última refeição dela. Eu vou fazer para mim, para meu filho, que eu vou morrer. Não tenho que me preocupar com você, ou não tenho que me preocupar com Deus, com a obra do Senhor. O pastor está fazendo isso para as crianças, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. Deus sabe. Se ela pensasse assim, através de Elias, nós hoje fomos salvos. A palavra de Deus continuou. Então a palavra de Deus vai continuar através dessas crianças. Sim. Como? Investindo, dizimando, ofertando. É verdade. Em nome de Jesus. Segundo a Crônicas 20, né, o texto que eu estava aqui fazendo referência, fazendo menção, crê no Senhor e estará seguros. Estará seguro. Crê nos profetas e prosperareis. Então, aquela mulher, Elias, era o representante de Deus e também era o profeta de Deus. Então, ela obedeceu e creu na palavra do homem de Deus e ela prosperou. A prosperidade de Deus, irmãos, é a ausência de necessidade. Não faltou para ela. Enquanto não veio chuva sobre a terra, Deus supriu a necessidade. Então, Deus irá suprir a necessidade de todos aqueles que têm ouvido, obedecido a voz do eterno e soberano Deus. Amém? Estamos sentindo a presença de Deus através dessa palavra. Porque uma mulher que ia morrer, irmãos, ela viveu muitos anos ainda em fartura. Então você pensa, meu recurso é mínimo, vai dar só para passar essa fase. De repente Deus tem anos e anos ainda para nós, se primeiramente fazermos para Deus. É verdade. Nós estamos aí na rede social nesse momento. Eu já comuniquei aqui um testemunho com os irmãos. O pastor está falando isso porque ele é pastor.
mas eu também sou ovelha. E antes de ser pastor, eu também já fui apenas um membro de uma igreja, ou um membro de uma igreja antes de eu ser pastor, de ser um líder de uma comunidade. Eu me lembro que um tempo muito desafiador que eu estava vivendo, começo de casado, e eu fui num culto e o pastor estava ministrando a oferta e falando sobre nós sermos generosos e sermos abençoadores da obra do Senhor. Eu estava desempregado, presbítero Paulino, passando uma situação difícil, pagando aluguel, e aluguel atrasado, conta de energia, água, coisas se acabando lá em casa. E aí eu me lembro que eu tinha uma quantia apenas para comprar uma mistura lá para a nossa casa e assim, e aguardar o milagre de Deus. Mas naquele dia, como para mim naquele momento, foi como a viúva, ela só tinha um pouco de farinha, ela só tinha um pouco de azeite. E ali na hora da ministração, o Espírito Santo tocou fortemente no meu coração e disse, olha, entrega esse valor na minha presença. E eu entreguei esse valor, depositei ali e voltei feliz para minha casa. Mas aí a minha esposa estava trabalhando e tudo mais. E quando eu cheguei em casa, ela falou, Rodrigo, você comprou lá a mistura para a refeição e tudo mais. Eu falei, eu não comprei, eu fui lá na igreja, fui tocado e abençoei. Glória a Deus. E assim aguardamos e confiamos no Senhor, naquela palavra que Deus nos deu. Irmãos, eu estou dizendo uma experiência minha. Naquela mesma semana, Deus me abençoou de uma tal maneira que uma porção multiplicada, não sei nem quantas vezes mais, veio em minhas mãos. É claro que não é porque eu depositei aquele valor, porque eu desejasse uma multiplicação, esperasse, mas porque Deus, ele prova a nossa fé e vê se o nosso coração está disposto realmente a obedecer. E naquela mesma semana, Deus me abençoou de uma tal maneira, irmãos, que eu paguei as minhas dívidas que estavam atrasadas, comprei mistura, enchi lá a despensa do nosso lar e isso ficou para o milagre. Então, meu querido, minha querida, quando nós falamos também com experiência de causa. Eu tenho vivido experiências maravilhosas de Deus por ser um semeador na obra do Senhor. Eu também sou dizimista, também sou ofertante da casa de Deus, porque eu não posso apenas falar para os irmãos fazer e eu mesmo não fazer e desfrutar. Se eu estou ensinando para vocês desfrutar desta bênção, eu também tenho desfrutado. Eu e a minha casa estamos desfrutando das bênçãos do Senhor. Amém? Eu quero orar com você, melhor. O presbítero Paulino vai estar orando para todos os irmãos que vão nesta noite fazer uma oferta, entregar o dízimo, ou para aqueles que ainda farão essa semana, entregarão o seu dízimo, a sua oferta, que Deus possa abençoar grandemente em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Sim, nós queremos te agradecer, ó Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem concedido a nós até o presente momento. Sim, Jesus. O Senhor tem honrado, ó Deus, os teus servos, as tuas servas, e tem crido na sua palavra como nós ouvimos nessa noite. Pai, não é um jogo, ó Deus, que nós queremos fazer para nos enriquecer. Nós queremos cumprir a tua palavra. No nome de Jesus. E todos aqueles que estão ouvindo, recebendo a tua palavra neste momento, que sejam agraciados, abençoados, fortalecidos. Que as portas se abram, os recursos, tudo aquilo que está amarrado, impedido, que o Senhor entre com a providência dos céus, na vida física, material, na vida espiritual, sentimental, em nome de Jesus, que o devorador seja repreendido, em o nome de Jesus, que o teu Espírito Santo entre com a providência, abrindo a nossa mente, ó Deus, nos dando sensibilidade, para que nós possamos compreender, entender realmente como é a tua palavra. Em o nome de Jesus, entra com recurso, com providência, para que o teu nome seja honrado, glorificado e para que nós possamos ter uma vida abundante, feliz na sua presença e diante dos homens, que eles vejam que em nós predomina e reina o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe você que tem se levantado
como uma coluna e que tem sustentado a obra do Senhor na cidade de Osasco. O Senhor multiplique as bênçãos na tua vida e supra cada uma das suas necessidades. Quero aqui também mandar um abraço para o nosso irmão presbítero Manuel, esposo da nossa querida missionária Débora Bispo. Deus abençoe, missionária, presbítero, um forte abraço para vocês em nome de Jesus. Logo, logo estaremos juntos, nos abraçando e louvando a Deus. Também o nosso irmão Natan, Deus abençoe, Natan, um abraço para toda a sua família. Nesse momento, nossa irmã Joyce, nosso irmão Davi, a sua mamãe, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento, irmãos? Eu quero te convidar a ler comigo um trecho da palavra do nosso Deus, que se encontra no primeiro livro da Nova Aliança, que é o livro de Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista, também discípulo, apóstolo de Cristo, Mateus. Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo 22. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, nós vamos estar lendo um trecho bem conhecido dos irmãos, que se encontra na narrativa de Mateus. É uma palavra que o Senhor vem falando forte em meu coração, falou forte também em meu coração, e eu creio que nesta noite irá também falar fortemente em teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, abra comigo, se possível faça anotações, marque, porque o nosso tempo ele é limitado para seguirmos com ordem e com decência. Mas é claro que o pastor Rodrigo não conseguirá falar tudo que esse texto tem para nos revelar. E aí, durante a semana, talvez no final dessa noite, você possa estar lendo a palavra, acompanhando a reflexão, e o Espírito de Deus continuará falando com a tua vida, transmitindo uma revelação desta passagem maravilhosa que está contida aqui no livro de Mateus, também no livro de João e Marcos. Mas nós vamos fazer uso do texto de Mateus. Mateus capítulo 14, versículo 22, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrasse no barco e fossem adiante dele para outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se tu és, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou
Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, eu quero, neste momento, Senhor, pedir a graça, pedir a sabedoria divina e a inspiração do Espírito para comunicar a tua palavra a todos que estão em seu lar nesse momento, aguardando esse momento tão maravilhoso que é, Senhor, ser instruído na tua palavra. Fala conosco, Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Lembrando, meus irmãos, se você quer que no final nós oremos pela tua vida, pela tua casa, por alguma causa específica, coloca aí nos comentários: pastor, ora pela minha família. Se você está doente e em alguma causa, coloca, nós vamos estar orando. Lembrando que a transmissão é virtual, mas o poder de Deus, aleluia, ele é transcendental, ele é onipresente, ele está aí realizando maravilhosos milagres. Nós temos ouvido testemunhos de irmãos que estão acompanhando as nossas lives, estão sendo curados, estão sendo tocados pelo Senhor. Então, se você tem algum pedido de oração específico, quer que nós, no final, levante um clamor pela sua vida, coloque aí nos comentários, nós estaremos orando e ministrando uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto conhecido. E eu quero colocar aqui um tema nessa mensagem, nesta noite, que Deus colocou no meu coração, o seguinte tema: não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso mediador. No capítulo 14 de Mateus, nos narra um momento que Jesus insistiu com os seus discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Observe no texto da palavra do nosso Deus que há uma insistência, há uma persistência de Cristo para que os seus discípulos entrassem naquela embarcação. Havia, naquele momento, uma mobilização popular que estavam querendo coroar Cristo como o rei de Israel. E não era o objetivo de Jesus, naquele momento, de ser proclamado rei de Israel. E a situação estava mais acalorada, mais quente. E Jesus, vendo, observando, e é provável que até mesmo os discípulos estivessem querendo que isso acontecesse. Mas Jesus, que sabia do seu propósito, que ainda tinha muita coisa para acontecer no seu ministério, e principalmente a sua morte e ressurreição, Jesus vai insistir para os seus discípulos para que eles entrem no barco. E eles não querem entrar no barco por essa razão popular. E também porque as horas já eram avançadas. É muito provável que já fosse ali próximo do anoitecer. Então não era um dos melhores momentos para entrar no barco. Talvez os discípulos tivessem observado um clima
não muito propício para a navegação naquele momento. Lembrando que a maior parte do colégio apostólico de Cristo eram homens do mar, homens pescadores, acostumados a navegar em águas turbulentas, e eram homens do mar, eram pescadores, eram os homens, era uma parte do colégio apostólico de Cristo, como Pedro, Tiago, João, enfim. Então, Jesus vai insistir com eles para que eles entrassem no barco. E nos parece que teve uma resistência por parte deles, mas enfim, eles entram naquela embarcação. Quando eles entram naquela embarcação, irmãos, observem que Jesus está despedindo a multidão, está ali cumprimentando a multidão e dizendo que ele está partindo daquele lugar, enquanto os discípulos já estão na embarcação aguardando a Cristo. Mas Cristo não entra naquela embarcação. E isso é muito provável e razoável a dizer que causou uma estranheza por parte dos seus discípulos, porque Jesus insiste para eles entrarem naquela embarcação, para atravessarem aquele mar para um outro lado, mas o próprio Cristo, que está insistindo para eles entrarem em alto mar, o mesmo não entra com eles nesta embarcação, não os acompanha nessa viagem. E eles estão sem entender naquele momento. Muitas vezes, irmãos, nos parece que Jesus não está conosco em algumas situações da nossa vida. Esses discípulos que estavam acostumados a dia e noite estar com Cristo, porque eles estão sendo discipulados por um período integral, aonde Jesus estava, eles também estavam. Mas nesse momento, Jesus não os acompanha. Em alguns outros momentos, eles estavam sempre com Jesus. Alguns estavam mais perto, como algumas vezes Jesus quis orar com Pedro, Tiago, João, e outros ficaram ao pé do monte, ficaram aguardando a Cristo, mas todos estavam ali próximos de Jesus. Mas nesse momento, Jesus não acompanha eles naquela navegação. E às vezes também parece para nós que Jesus não está conosco em algumas situações, em algumas provas da nossa vida, em alguns momentos de dificuldade que nós estamos passando. Mas é muito razoável dizer, meus irmãos, que às vezes nós, seres humanos, pensamos que Jesus está longe de nós, mas Jesus está muito perto de nós. Jesus está ali do nosso lado, nos ajudando, dizendo: meu filho, minha filha, eu estou contigo, eu não te deixarei e nem te abandonarei. E assim, esses homens entraram nessa embarcação e Jesus vai para o monte para orar. Jesus se retira, despede a multidão e Jesus vai orar, enquanto os discípulos estão em alto mar. Os discípulos já estão longe da terra firme. Jesus agora, ou melhor, os discípulos estão em alto mar, navegando altas horas da noite. E de repente, o mar fica revoltado. As ondas ficam extremamente agitadas. E aonde o barco começa a ser fustigado
pelas ondas, e o vento soprava forte contra eles. Então eles saem de uma terra firme e agora eles estão em alto mar e parece para eles que Jesus tinha os abandonado nesta grande tempestade que se levantou. Porque Jesus vai para um lado e eles vão para aquela embarcação. E eles estão lá tentando controlar aquela situação, estão tentando conter aquele barco, naquela navegação, naquele alto mar, naquelas tempestades. Mas tudo isso não é possível acontecer, porque o vento soprava muito forte contra aquele barco. Uma grande tempestade se levantou. E no verso 25, a palavra apresenta assim dizendo, a alta madrugada. Neste momento, é muito provável que fosse a quarta vigília da noite. E a quarta vigília da noite era entre as 3 da manhã até as 6 horas da manhã. Então, poderia ser nesse espaço de tempo que tudo isso está acontecendo, que essa tempestade, ela se intensificou naquela navegação destes homens. Quando eles estão agitados, porque eles estão vindo de um período muito longo de evangelização, da multiplicação dos pães, do acontecimento que envolve João Batista, a sua morte. Então eles estão cansados, é madrugada, o seu mestre não está com eles, é a quarta vigília da noite, e parece para esses homens que Jesus os colocou em uma prova e os abandonou naquela situação. Mas quando tudo isso está acontecendo, Jesus se retira do seu momento de oração, do seu período de oração, e vai ao encontro desses homens para os ajudar. Vai ao encontro desses homens para socorrer eles daquela situação. O verso 25 diz que Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa tremenda, meu irmão e minha irmã. Que nesse momento de um mar furioso, de um mar que está extremamente agitado, fora do controle desses homens que tinham experiência de alto mar, de pilotar navios, de pescaria, enquanto tudo está fora do controle, uma tempestade furiosa, raios, trovões, barulhos estarrecedores. Você imagina uma sonoplastia de uma grande tempestade, meus irmãos? Você que já teve a oportunidade de ir para a praia, por exemplo, quando você está ali no mar, e as ondas já estão um pouco mais agitadas, já é assim, muito forte para nós. Quando você vai no período noturno, você ouve aquele barulho tão assim, tremendo, tão forte das ondas do mar, que ecoa muito forte aos nossos ouvidos. Já é assim, tremendo, você que está em terra firme. Agora imagina você em alto mar, imagina você num barco, e de repente não é só as ondas que estão agitadas, é uma tempestade, raios, relâmpagos, trovões, o barulho, a sonoplastia do mar e tantos outros ruídos
que estão acontecendo simultaneamente naquele momento, e de repente, no meio de tudo isso, no meio desse cenário, que para os homens é apavorante, a Bíblia diz que Jesus vem tranquilamente andando sobre as águas. Andando sobre o mar, você consegue imaginar que cena maravilhosa, que cena tremenda, um ser reluzente, todo brilhoso, andando sobre o mar, mostrando que tudo está no controle dele, que ele tem o poder em suas mãos. Que coisa maravilhosa! Que coisa tremenda. E os discípulos, irmãos, no verso 25, quando Jesus vem andando sobre o mar, no versículo 26, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Olha que coisa que acontece nesse momento, nesse episódio. Os discípulos de Cristo, quando veem aquele ser andando sobre as águas, eles não reconheceram que era o seu Senhor vindo ao encontro deles para socorrer, para ajudar. E a minha Bíblia, na versão NVI, ela diz que eles ficaram aterrorizados. Outras traduções vão dizer que eles ficaram apavorados, ficaram com medo, estarrecidos, angustiados por aquela cena que eles estão vendo naquele momento, meus irmãos. E olha que coisa maravilhosa, que é a palavra de Deus que nos conta esse episódio. E quando eles estão vendo aquele ser que eles não conseguem se identificar quem era, que vinha caminhando sobre as águas no meio daquela tempestade, eles dão um grito: é um fantasma. Naquela cultura havia certos contos de homens ou mulheres que tinham morrido e que se manifestavam como fantasmas, que vinham atormentar, trazer medo, pavor na vida de outras pessoas. Aqui em São Paulo, eu não ouço muito esses contos, essas histórias, mas lá no interior, talvez você que está me assistindo, as pessoas mais antigas, elas tinham o hábito de contar histórias como essa, de fantasma, do folclore, da mula sem cabeça, do lobisomem e de seres dessa natureza. Então quando eles estão vendo esse homem que vem caminhando sobre as águas, eles estão ali atemorizados, eles estão ali aterrorizados, apavorados, porque o que vem na mente deles naquele momento é que fosse um fantasma que veio para atormentá-los ainda mais naquela situação. Porque quando nós estamos, irmãos, sobre uma forte pressão e o medo toma conta do nosso entendimento, do nosso coração, da nossa alma, nos faz até mesmo imaginar ou ver coisas inexistentes, coisas que não são reais por conta do nosso medo. Às vezes imaginamos um determinado ruído, uma determinada sombra, alguma coisa, imaginamos que seja um fantasma, alguma aparição demoníaca, algum morto que veio para atormentar, como que se isso tivesse a possibilidade de entrar nesse mundo mais uma vez. Nós sabemos que não. Todos aqueles que morreram, não importa se foram com Deus ou se foram para o lugar de tormento, não tem mais poder nesse plano. Mas neles, naquele momento, diante daquele cenário, eles estão todos apavorados.
estão todos com medo, não estão conseguindo raciocinar direito, não estão conseguindo exercitar a sua fé em Deus, a sua fé no Senhor, embora eles já tivessem tido uma outra experiência de uma outra tempestade, onde o Senhor ali apaziguou a tempestade, mas eles não conseguem ter a mesma fé diante desta outra situação que eles estão vivendo. Meus irmãos, muitas vezes isso acontece com a gente também. Nós já experimentamos, já vivemos experiências tremendas com o Senhor. Deus já acalmou tempestades fortíssimas na nossa vida. E se não fosse uma intervenção de Deus, certamente nós teríamos morrido. A nossa família ou alguma área teria sido duramente afetada por conta da tempestade, do dia mau, da adversidade. Mas quando se levanta uma outra tempestade, é para nós estarmos com mais experiência, com mais maturidade, crendo mais no Senhor. Mas muitas vezes não é isso que acontece, porque esses homens é mais uma outra experiência que Deus está permitindo na vida deles, e o próprio Cristo o colocou nessa tempestade para eles terem experiência, aprenderem do Senhor e reconhecer o poder de Deus, mas eles não estão entendendo nesse momento essa disciplina que está sendo aplicada pelo mestre. E mesmo quando o mestre vem ao encontro deles para socorrer, eles não estão entendendo, eles não estão entendendo que é o próprio Senhor que está vindo ao encontro deles para ajudar, para intervir, para socorrer, para acalmar a tempestade, para ajudá-los naquele momento de tormenta. Meus irmãos, minhas irmãs, todos que estão nos assistindo nesse momento, que estão ouvindo a palavra de Deus, meu querido, observe os sinais de Deus na sua vida. Não se atemorize, não pasme o seu coração, não fique aterrorizado, porque o Senhor, Ele virá ao teu socorro. Não é um fantasma, é o nosso Deus, é o nosso Senhor que socorre o seu povo no dia da sua aflição. Ele socorre, meus irmãos. E quando esse ser que não é identificado nesse primeiro momento pelos discípulos, eles gritam, imagina, eles gritaram, irmãos, de medo. É um fantasma! É um fantasma! Vai piorar a nossa situação, mas ali era o Senhor se manifestando. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. O Senhor se manifesta ali para eles, diz: olha, sou eu, sou o Senhor. Tenham coragem, não tenham medo. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, por esta palavra, Deus também está se levantando, se manifestando nessa tempestade, nesse isolamento, nessa pandemia, nessa situação que nós estamos vivendo. Está comunicando esta palavra para nós: coragem, não se acovarde, não se intimide. Coragem, tenha muito bom ânimo no Senhor, não tenham medo. Não tenham medo da situação. Não tenham medo, porque o Senhor, Ele não abandona o seu discípulo no meio de uma tempestade. Ele não abandona o seu servo fiel no meio da tempestade. Parecia para eles que aquele momento que eles estavam vivendo, eles estavam abandonados. Porque parece, para muita gente nesse momento, puxa vida, mas Deus me abandonou. Irmãos, Deus não abandona o seu servo que é fiel a Ele. Deus não abandona, Deus não desampara.
E aqui está a maior prova, a maior lição para nós nesta noite. O Senhor disse para eles: vão, entre nessa embarcação, eu vou orar. E eles entraram naquela embarcação com um sentimento talvez de abandono. O Senhor, ao invés de estar aqui com a gente, o Senhor vai para outro lado, vai para outra direção. Por que é que o Senhor não está aqui com a gente? Por que é que o Senhor não se manifestou? Meu irmão, o Senhor só se manifesta na hora certa. O Senhor só age na hora certa. Quando não dá, quando nós não temos mais força, quando nós não vamos suportar, Deus entra com providência. Quando os celeiros estão acabando, mas ainda não acabou, então aguarde, porque o Senhor virá com providência sobre a tua vida. Ele cuida de nós. Ele só entra em ação na hora certa. E na vontade dele, não é na nossa vontade. Para isso, ele está observando a nossa fé. Ele está observando o nosso comportamento. Ele está observando para onde nós estamos olhando, ou para quem nós estamos olhando. Verso de número 28. Quando o Senhor diz: sou eu, coragem. O Pedro, que era aquele discípulo que era menos tímido no sentido de perguntar, de se manifestar, de agir, de falar. E o Pedro vai dizer: Senhor, se tu és, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro, no meio de toda aquela tempestade, os discípulos com medo, o Senhor disse que é ele, e Pedro vai dizer: se és tu mesmo, Senhor, me manda ir sobre as águas. E sabe o que Jesus vai responder para Pedro, no verso 29? Venha. Venha, respondeu ele, o nosso Jesus, o nosso Senhor. E Pedro, imagina a cena, meus irmãos. Imagina a cena naquela tempestade, Pedro escalando ali naquele barco, e de repente Pedro bota o pé sobre as águas, e o Pedro sente que as águas estão sólidas, estão parecendo como uma terra seca, uma terra aonde você pode caminhar por ela, e ele dá o primeiro passo, ele coloca o outro pé, e ele começa, a Bíblia é bem clara a dizer, no verso 29, Pedro saiu do barco. Pedro não ficou no meio termo, ele saiu do barco e ele começou a andar sobre as águas. Pedro andou sobre as águas e foi indo na direção de Jesus. Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. E à medida, meus irmãos, que Pedro andava sobre as águas, com os olhos fitos em Jesus, os pés dele continuavam caminhando, sendo sustentados ali naquela água. Imagina que irmão, isso é coisa sobrenatural. Isso aí é milagre de Deus. Não há possibilidade comum, de ordem natural, um homem caminhar sobre as águas. Não há lógica. Mas naquele momento, debaixo da palavra de Cristo, na manifestação da fé do apóstolo Pedro, ele vai andar sobre as águas, ele começa a caminhar, porque os olhos dele estão em Jesus, e olhando para Jesus ele é sustentado, olhando para Jesus ele é protegido, olhando para Jesus as águas não podem imergir ele ali naquelas águas, olhando para Jesus ele não pode ser engolido por aquele mar. Mas observe a palavra de Deus. Observe que a palavra de Deus nos diz que no momento que Pedro reparou no vento, ele ficou com medo. E começando a afundar, gritou ao Senhor. Observe
que quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, o vento não parou, a tempestade não parou, o vento continuou soprando, a tempestade continuou agitada, raios, trovões, aquela sonoplastia que estávamos dizendo, de barulhos aterrorizantes continuaram. E quando os olhos dele estavam em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas no momento que ele deu mais crédito, mais ênfase ao vento, à tempestade, e tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Meu irmão, minha irmã, como eu disse que o tema dessa mensagem era: não tire os olhos de Jesus. Nessa direção. Quantas pessoas, irmãos, nesse momento, e não são poucas, e não são elas ímpias, ou pessoas que não conhecem a Cristo, mas pessoas que conhecem a Cristo, porque os discípulos conheciam a Cristo. Pedro era discípulo de Cristo. Não vamos discutir o mérito e a fé de Pedro no sentido de andar sobre as águas. Ele se destacou no colégio apostólico nesse sentido. Ninguém, absolutamente ninguém que nós conhecemos, ou até mesmo dos discípulos, andou sobre as águas. Não é isso que eu quero destacar e discutir nesta noite. Ou pensar com os irmãos. Mas é no sentido do olhar de Pedro para Cristo. Do olhar, do nosso olhar nesse momento, para onde nós estamos olhando. Porque, como eu estava falando, quantas pessoas estão se afundando na sua fé. Estão perdendo a sua fé, estão sendo engolidas pelo mar de problemas. Porque ao invés de olhar para Cristo, estão olhando para as redes de televisão, estão olhando para as notícias dos jornais impressos, dos jornais das redes sociais. Não quero dizer que nós temos que se excluir desse mundo, se excluir dessa sociedade de maneira nenhuma, fazemos parte dela. Mas no sentido dessas informações ruins, poluir a nossa mente, poluir a nossa fé, a ponto de nós perdermos a nossa fé e tirarmos o olhar de Cristo, tirarmos o olhar do nosso Deus, do nosso Senhor, irmãos. Porque se isso acontece, é claro, o texto é claro. O texto é claro dizer que enquanto Pedro estava olhando para Cristo, ele caminhou sobre as águas de maneira sobrenatural. Mas ao momento que Pedro tirou o olhar de Cristo, ele afundou. Meu querido, minha querida, eu não sei te dizer como nós vamos passar por essa situação ou quando ela vai acabar. Mas uma coisa eu posso dizer, eu posso te afirmar categoricamente na palavra: enquanto você estiver com o olhar em Cristo, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira extraordinária, de uma maneira inexplicável por homens, por cientistas, por pessoas, você será cuidado, protegido, guardada pelo Senhor nosso Deus. Mas para isso, o teu olhar precisa estar fito em Deus, em Jesus. Quantas pessoas
estão apavoradas, angustiadas. Olha, a notícia da manhã será pior, a notícia de terça-feira, a situação, isso é fato, as notícias são más, as notícias são ruins, mas o meu olhar não é na horizontal, o meu olhar é na vertical, o meu olhar está em Cristo, o meu olhar está no que diz as Escrituras, a palavra de Deus, porque o autor e consumador da minha fé é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 2. Diz que nós devemos olhar para Cristo. É Ele o consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Nós temos que olhar para Cristo. Irmãos, nos parece que esta experiência de Pedro trouxe para ele uma inspiração divina. Quando ele escreve na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 12, que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos para a sua oração. Se o seu olhar está em Cristo, se o seu olhar está no Senhor, o Senhor também está olhando, está velando, está cuidando da tua vida, e as suas orações são ouvidas por Deus. Pelo Senhor. Meu irmão, minha irmã, não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus, não importa a situação que nós estamos vivendo. Não importa esse tempo que nós estamos vivendo, importa que o meu olhar está em Cristo. A minha esperança não está na Folha de São Paulo, na Veja, não está na revista Isto É, coisa desse tipo nas revistas, nos jornais. A minha esperança está na palavra, a minha esperança está em Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! E Pedro, quando começou a reparar no vento, ele ficou com medo. Irmãos, quantas pessoas que estão extremamente apavoradas. Quantas pessoas que estão trancafiadas em sua casa, angustiadas, evoluindo para quadros depressivos, para síndromes terríveis, como de pânico, pessoas que estão com uma ansiedade incontrolada ou descontrolada, por conta de tudo que estão observando, tudo que estão vendo. Sabe por quê? Porque ao invés de meditar na palavra, ao invés de confiar em Deus, a sua mente está sendo alimentada por essas informações terríveis. E isso tem tido maior importância para a vida dessas pessoas. E isso tem feito um mal terrível. Muitas pessoas estão adoecendo, que ao invés de meditar na palavra, ao invés de confiar no Senhor, depois que o Senhor vai até Pedro, que está afundando, estende as mãos para socorrer a vida deste teu filho, desse teu discípulo. Há uma repreensão de Cristo, há uma repreensão do Senhor. Homens de pequena fé. Irmãos, meu Deus, em que momento a nossa fé vai ser manifestada? Ou vai se manifestar? É nesse momento. A nossa fé tem que se manifestar nesse momento. Porque é no momento de dificuldade que eu vou continuar crendo no Senhor.
Não importa se as notícias são ruins. Não importa se os jornais não têm boas notícias, se o índice de mortalidade aumentou com o Covid, não importa. Importa que eu continuo crendo no Senhor. Importa que eu continuo confiando no Senhor. Eu continuo crendo que o Senhor é poderoso para me ajudar. É poderoso para vir ao meu encontro e me socorrer, não importa. Não importa essa tempestade, não importa essa necessidade de andar sobre as águas. O Senhor, Ele anda sobre as águas. O Senhor tem o poder de acalmar a tempestade. O Senhor tem o poder de acalmar o vento. O Senhor vem ao encontro dos teus filhos. Mas é necessário que haja fé no nosso coração. É necessário que nós confiamos em Deus. Amém. Precisamos confiar em Deus, irmãos, e não podemos duvidar. Jesus fala, homens de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, quantas pessoas estão duvidando nesse momento de uma intervenção, de um socorro, do milagre de Deus? Não importa a maneira que você esteja vivendo nesse momento, não importa a situação que você está passando. Devemos ter fé no nosso coração, meus irmãos. Que o Senhor, Ele é poderoso para abrir a porta, para curar, para dar para nós a boa notícia, para nos ajudar nessa situação. Não estamos sozinhos. O Senhor não abandonou, o Senhor não abandonou o seu povo, não abandonou a sua igreja, não abandonou os seus filhos, suas filhas, o Senhor não nos abandonou. Mas para isso, não tire os seus olhos de Cristo. Não tire os olhos do Senhor, confie no Senhor, confie que do alto virá o socorro, o Senhor veio ao encontro deles. E quando o Senhor entrou naquela embarcação, quando o Senhor entrou naquele barco, aquela tempestade se acalmou. A tempestade se acalmou. Eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, que o Senhor entra na tua casa. O Senhor entra na tua casa neste momento. O Senhor, a presença do nosso Deus, entra aí na sua sala nesse momento. A presença do Senhor entra no seu quarto neste momento. A presença do Senhor entra aí onde você está neste momento, talvez no seu trabalho. E o Senhor entra trazendo paz. O Senhor entra trazendo alegria. O Senhor entra trazendo a bênção, a vitória para a sua vida nesta noite. O Senhor entra trazendo a boa notícia, o milagre, dizendo, filho, filha, eu estou contigo. Glória a Deus. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero chamar aqui o presbítero Paulino que me ajudará nesse momento de oração. Nós vamos estar orando pela tua vida neste momento em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Temos aqui alguns pedidos de oração. Nossa irmã Carla Fonseca pede oração pela Sônia Maria Gomes, que está com Covid-19. Nós vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Nós vamos orar por você nesse momento, meu irmão. Que o Senhor venha tirar todo o pavor do teu coração, todo medo, todo nervosismo, toda ansiedade. O Senhor é aquele que vem, não importa. Para o presbítero Paulino, talvez a pessoa esteja dizendo, nossa, mas olha essa situação, essa tempestade que se levantou, essa enfermidade que está tomando a minha vida. O Senhor vem caminhando ao teu encontro. O Senhor não é aquele que perde batalha. O Senhor não é aquele que foge da luta, que corre da luta, não. O Senhor vem ao encontro. O Senhor saiu ali da onde ele estava em oração e veio ao encontro dos seus discípulos para mostrar o seu cuidado, para mostrar o seu amor, para mostrar que o Senhor estava com eles. Estava vendo aquele momento de aflição e de dificuldade. O Senhor está vendo você, minha irmã, nesse momento. O Senhor está vendo você neste momento, meu irmão. Por esta palavra, Deus
Deus, o Senhor está indo ao teu encontro para te curar, para te ajudar, para te libertar, para te abençoar nesta noite, para mostrar para você, meu irmão, que você está guardado, protegido por Ele. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus, onde você está nesse momento, seja tocado pelo Senhor e pela sua palavra. Eu quero orar nesta noite. O presbítero Paulo inicia esta oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Diante da sua presença e diante da palavra que nós ouvimos. Aleluia, nesta noite, neste momento. Sim, meu Deus. Muitas pessoas estão perguntando. Estou olhando para a situação, de onde me virá o socorro? Estou olhando para os montes, de onde me virá o refúgio? O nosso refúgio vem do Senhor. Sim, meu Deus. O socorro para essas pessoas que estão desesperadas vem do Senhor. Sim, Jesus. A tua palavra também nos diz, ó Deus. Aleluia. Todos aqueles que se escondem na sombra do Altíssimo, nós somos refrigerados, refugiados, fortalecidos pelo Senhor. Aleluia, Jesus. E em nome de Jesus, Sim, nós queremos profetizar a bênção, a vitória, o socorro, a saída, o refrigério a todos os teus servos, a todos os ouvintes da tua palavra. Não importa a situação, não importa como se encontram, Senhor. Seja financeiramente falando, seja fisicamente, seja espiritualmente, emocionalmente. Em nome de Jesus, conceda o refúgio, o socorro, a saída. Como nós ouvimos aqui nessa noite, Tu és o mesmo Deus do passado. Tu és o mesmo Deus que esteve naquela embarcação de Paulo. Guardou todas aquelas pessoas, aqueles marinheiros profissionais. Em nome de Jesus, continua conosco. Mas o importante é que todos nós possamos fixar os olhos em Ti, Senhor. Não na situação, não no problema, não na aflição, mas possamos fixar os olhos em Ti, diante da situação que nós estamos vivendo, dessa pandemia. Tantas notícias, ó Deus, como o pastor disse, ruins, negativas, tantas mentiras acrescentadas, mas que os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam fixos no Senhor Jesus. Tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, eu quero neste momento, Senhor, diante do poder da Tua palavra e da autoridade que nos é dada através do nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por cada família. Eu quero orar, Senhor, por cada lar que está neste momento, Senhor, na sua casa, em oração conosco, Senhor. Que o Senhor venha com uma bênção especial. Que o Senhor entre nessa tempestade. Que o Senhor entre nessa angústia. Que o Senhor entre nesse medo, Senhor, e arranque todo medo. Arranque, Senhor, todo mal nesta noite que vem tentando tirar proveito desta tempestade, desta pandemia, desta situação, Senhor. Em nome de Jesus, vem, Senhor, com teu poder, da planta dos pés ao alto da cabeça nesta noite, Senhor. Que o Senhor toque na vida desta pessoa. Se há alguma enfermidade, meu Deus, em nome de Jesus, receba a cura nesta noite. Senhor, a vida da nossa irmã Sônia Maria Gomes, que está, Senhor, diagnosticada com Covid-19. Eu quero orar, Senhor, pela restauração da sua saúde. Eu quero orar, Senhor, pelos seus pulmões. Eu quero orar, Senhor, meu Deus, pelo seu sistema respiratório. Meu Deus, pelo seu sistema imunológico, meu Deus. Que o Senhor entre com teu poder. Que o Senhor entre com a cura, com o milagre, Senhor. Restabeleça a saúde, Senhor. Faça com que este vírus caia por terra
terra nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por todos que estão em oração neste momento, que a virtude do Espírito Santo, rabastor rebadarabachar rabadai, recalabassubiando rebadas, que a virtude do Espírito Santo possa penetrar em cada lar, em cada vida, vai lançando fora, Senhor, todo mal, toda ação de Satanás, seja quebrado, seja destruído nesta noite, meu Deus, que os teus filhos, tuas filhas possam testemunhar milagres, possam reconhecer que é o Senhor que está indo ao encontro da situação e que nesta semana, Senhor, esta semana será uma semana de resposta, uma semana de milagre, uma semana de boas notícias, uma semana, meu Deus, de intervenção divina, uma semana que a tempestade vai acalmar, que o mar, Senhor, vai embora, meu Deus, toda tormenta, em nome de Jesus, caia por terra nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba nesta noite a cura, receba nesta noite o milagre, receba nesta noite a vitória que vem de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aonde você está neste momento, seja tocado pelo Senhor, seja tocado pelo Senhor. Ele acalma a tempestade, o filho de Davi, ele não é um fantasma. Aleluia, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso mediador, ele é aquele que abençoa a tua igreja, aleluia. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, ele está no nosso caminho, aleluia, glória a Deus. Oh, rebaixorebadas. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele nos guardará. Ele nos guardará de todo mal, em nome de Jesus. Estamos debaixo das potentes mãos do Altíssimo e soberano Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Receba esta palavra nesta noite. Receba esta palavra da parte de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Muitos irmãos estão nos assistindo, muitas pessoas estão acompanhando esta live, este culto. Mais uma vez eu agradeço a todos, a nossa irmã Fernanda, a nosso irmão Tiago, lá de Campos do Jordão. Que Deus abençoe grandemente essa família, Cleonice, aleluia. Deus abençoe nosso pastor Tiago Martins, nosso superintendente adjunto da nossa região de São Roque. Um abraço para todos os nossos amados irmãos e creio, não tenham medo, aleluia. Creio que o Senhor, nesta noite, veio ao encontro da tua vida, que esta semana será uma semana de milagres, de vitória sobre a tua vida, sobre o teu lar, de portas abertas, de bênçãos de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Quarta-feira, nós estaremos de volta para o nosso culto da vitória, sabendo que sempre Deus tem uma palavra de vitória para a nossa vida. Tudo que vem de Deus é vitória, seja uma palavra que nos edifique, que nos exorte ou que nos console, é vitória de Deus para todos nós, em nome de Jesus. O presbítero Paulino vai estar aqui nesse momento, cumprimentando, dando a sua saudação final, suas considerações finais para todos que estão nos acompanhando nesse momento. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, todos os ouvintes, né? Aqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão ainda assistir, que Deus continue nos abençoando, nos sustentando com vida, sim, meu Deus, com saúde, com muita paz em nossos corações, com segurança, com muita confiança. E como nós ouvimos esta noite, que o Espírito Santo de Deus purifique a sua, a minha, a nossa visão, dia após dia,
para que possamos enxergar o Senhor Jesus, os prodígios de Deus e a graça do Senhor. Amém. É isso aí, meus irmãos. Não tire os olhos de Jesus. Que os seus olhos estejam firmados em Cristo, não aquilo que está à nossa volta. Não deixe que os problemas, as dificuldades dominem o seu entendimento, que os seus olhos fiquem fitos nisso, mas que os teus olhos se fitem em Deus, em nosso Senhor, porque é do alto, é de Cristo que vem a vitória para a nossa vida, em nome de Jesus. Um abraço, um beijo a todos, em nome de Jesus. Agradeço pela audiência, por nos permitir entrar em seu lar, fazermos esse culto no seu lar e juntos louvarmos e engrandecermos a Deus. Se você tem um testemunho, compartilhe o seu testemunho. Pastor, eu fui tocado na hora da oração, o Senhor me curou, o Senhor me abençoou, recebi uma palavra, ou melhor, recebi uma vitória através desta palavra. Compartilhe conosco. Nós temos observado alguns irmãos que têm manifestado, olha, pastor, na hora da oração eu senti o calor, o Senhor me curou, não estou mais com aquela dor no meu corpo, com aquela doença. Uma vitória que você recebeu, compartilhe para nós aqui transmitir para todos os nossos irmãos que nos acompanham, tá bom? Uma semana abençoada, uma semana de vitória para todos nós. Onde você está, se você pode, estenda as suas mãos para a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, e que as ricas e consolações do amado e do eterno Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas todos, sempre, todos digam amém. Deus abençoe a todos, um abraço, até quarta, se Deus quiser. Paz de Cristo.